Vamos juntos, então. E o presidente americano Donald Trump discursou hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e voltou a fazer ameaças em relação à Groenlândia. Primeiro, ele disse que não vai tomar o território usando a força, mas exige, sim, uma negociação imediata. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, então, vai atualizar para a gente. Trump não ia deixar escapar esse discurso sem falar do principal, né? Do que está em foco. Eliseu, boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcio e Bruno, muito boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. Olha, discurso longo de Donald Trump, viu? Lá em Davos, na Suíça. Ele falou ali por cerca de 70 minutos, algo em torno de 1 hora e 10 minutos e ultrapassou, como fez, aliás, das últimas vezes, o tempo previsto, viu? Alocando em torno de 45 minutos a mais do que a organização do evento havia previsto para ele. Eu estava de olho, obviamente, acompanhando tudo. Aliás, eu e Luca Bassani, nosso correspondente lá na Europa, que fez a tradução simultânea aqui na programação da Jovem Pan. Sobre Groenlândia, um ponto sensível, ponto alto, um dos mais importantes. Ele insistiu na aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos por razão de segurança nacional estratégica. Chegou até a dizer que era por uma questão de proteção global, dizendo ainda que nenhuma outra nação poderia proteger a Groenlândia. Aliás, ele depois pluralizou isso, disse que nem todas as nações juntas poderiam fazer isso, viu? Pediu negociações imediatas para discutir a compra da Groenlândia, mas também arrefeceu um pouco, viu? Deixou claro que não usaria força. Aliás, ele repetiu esse termo várias vezes, ele repetiu essa frase várias vezes: não usaremos a força. Criticou lá a Dinamarca por não ceder, chamou a ilha inclusive de um pedaço de gelo necessário para a segurança. Aliás, a nossa equipe da Jovem Pan em São Paulo separou 2 trechos importantes das falas de Trump. Vamos conferir o primeiro. Tenho enorme respeito, tanto pelo povo da Groenlândia quanto pelo povo da Dinamarca. Enorme respeito. Mas todo aliado da OTAN tem a obrigação de ser capaz de defender o seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação ou grupo de nações está em condições de garantir a segurança da Groenlândia, a não ser os Estados Unidos. Somos uma grande potência, muito maior do que as pessoas imaginam. Só os Estados Unidos podem proteger esta grande massa de terra, esse enorme pedaço de gelo, desenvolvê-lo, melhorá-lo e torná-lo bom para a Europa, seguro para a Europa e bom para nós. É por isso que estou buscando negociações imediatas para discutir, mais uma vez, a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos. Assim como adquirimos muitos outros territórios ao longo de nossa história. Assim como muitas nações europeias fizeram. Não há nada de errado nisso. Esses foram 2 trechos, 2 pontos altos da fala de Donald Trump lá no Fórum Mundial em Davos. Ele também falou sobre economia, por exemplo, sobre as conquistas dos Estados Unidos, celebrou o que chamou de milagre econômico americano sob a liderança dele, disse que há por aqui um crescimento sem precedentes, aberturas de plantas de energia, remoção de turbinas eólicas que, segundo ele, são perdedoras de dinheiro, que matam os pássaros, demissões de burocratas, redução de impostos para produtores domésticos. Ele disse que ele contrapôs isso a tarifas mais altas sobre nações estrangeiras. Mais uma vez conclamou lá o tarifaço, dizendo que os Estados Unidos estão mais ricos do que nunca e graças a ele e ao tarifaço. Também falou de outros temas mais sensíveis, viu? Mencionou a liderança dos Estados Unidos em inteligência artificial, em criptomoeda. Aliás, Miami, aqui no sul da Flórida, é conhecido hoje como o polo mundial da criptomoeda, não é verdade? Superando inclusive a China. Falou também sobre o outro ponto sensível, deportações em massa. Já já a gente vai voltar em tempo real falando sobre a questão dos vistos que foram congelados a partir de hoje para 75 países. Entra em vigor hoje. Ele também citou isso lá. E claro, não poderia deixar de ser, né? Falou de cooperação com a Venezuela após a abdução de Nicolás Maduro e disse que a Venezuela vai ter um futuro ali de oportunidades maiores e muito mais grandiosas do que qualquer coisa na história da humanidade. Agora, Márcia, para encerrar, daquele jeitinho que você gosta, colocando uma pimentinha pro teu debate aí, aqui nos Estados Unidos, alguns analistas estão dizendo que a fala dele foi divagante, foi humbling, prolixa, viu, por várias fontes, inclusive, dizendo que ele usou um tom de autoelogio e fazendo críticas diretas aí às políticas globais e jogando louro para si mesmo, viu? Eu volto com vocês no estúdio, mas já eu volto, que tem muita notícia internacional hoje aqui, em tempo real.
É o que ele sempre faz, né, Eliseu? Não foi um discurso muito diferente dos últimos. Obrigada pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas do dia, então. Mano Ferreira, e a gente vai chamar também o Emerson Tawil, é isso? Os dois, então, com a gente. Boa tarde. Vamos começar com o Mano. A gente estava falando agora há pouco, né, com o Eliseu Caetano. Trump fala em negociação imediata, mas é muito difícil negociar com alguém que acredita que está sempre acima de todo mundo, né? Ele é o poder na mão e ou você negocia com o que me facilita, com o que também eu tenho interesse, ou eu não negocio com você. Essa política de Trump realmente vai ser complicada para a União Europeia e para os países americanos, não, para os países europeus, Mano, tomarem alguma decisão a favor da Groenlândia. Você acha que existe uma saída ou vai ter que realmente ser do jeito que Donald Trump quer? O jogo está muito complicado, viu, Márcia? Muito boa tarde para você, Emerson, Bruno, toda a nossa audiência na Jovem Pan. Sempre um prazer estar aqui em tempo real. A gente está assistindo à morte da Ordem Liberal Internacional, que era uma ordem baseada em regras, em direito internacional, em acordos, em respeito à soberania territorial de outros países. Sempre foi uma ordem incerta, imprecisa, não plenamente coerente, mas havia um constrangimento de que certas regras precisavam impor limites à ação dos países, sobretudo as grandes potências. O comportamento de Trump é um comportamento que subverte essa lógica. Ele não busca sequer um discurso baseado em valores para tentar legitimar a sua ação. Ele simplesmente age porque pode, porque é mais forte. Isso substitui a ideia de um mundo de coexistência pacífica baseada em regras universais pela lei do mais forte. Como a Europa vai lidar com isso? Porque quando Trump diz que exige uma negociação imediata, ele não se comporta como um negociador, um parceiro que está numa mesa entre iguais. Ele, na verdade, acaba se colocando como alguém que está exigindo a completa subordinação de um aliado histórico. Isso bagunça completamente o tabuleiro da geopolítica como nós conhecemos desde o fim da Guerra Fria. Emerson, ainda rapidamente sobre esse assunto, ontem nós assistimos aqui ao vivo na Jovem Pan um longo discurso do presidente americano. E o que me chamou a atenção em informações que não são tão reais assim. Exemplo, ele disse ontem que conseguiu reduzir em 600% o valor dos medicamentos. A gente consegue reduzir em 100%. Eu não sou especialista em economia nem em matemática, mas imagino que conseguimos reduzir em 100%. Em 600% são números soltos que não conferem com a realidade. Essas longas entrevistas, longos discursos, coloca ele em um cenário um pouco mais complicado de insegurança até na economia? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia, Mano e a toda a audiência da Jovem Pan. Ele sempre traz, através de suas narrativas, esses holofotes dos quais ele faz uso de uma forma extrema e voluntária. Essa é a grande verdade. Mas ele sempre ele vai escalonando a sua narrativa de forma a sempre tentar agregar aos seus interesses, não tanto aos Estados Unidos, mas unicamente a ele. Essa figura, né, do empresariado, quando assume encargos do executivo, como o qual Donald Trump acaba ocupando, isso traz, sem dúvida alguma, essa prepotência, ainda que de uma forma um pouco implícita, mas de maneira totalmente particular e privada. Quando se fala de um chefe de executivo, é preciso não quebrar as regras da diplomacia, como bem disse aqui o Mano em sua fala. Ele dá um novo cenário diplomático ao mundo, do qual ele tenta quebrar os seus protocolos e colocar a sua imposição, a sua vontade. Ele tenta colocar os Estados Unidos não só como uma superpotência, mas uma macropotência em que todos devem estar subordinados à sua ordem. É um conflito, um cabo de tensão do qual é muito delicado, muito sensível. Os danos podem ser desastrosos, basta uma fagulha para que essa labareda crie um incêndio gigantesco.
Essa equação do qual Donald Trump coloca ao mundo, ela é inovatória, sempre testando, colocando de uma forma pujante esse questionamento à sua autoridade exacerbada, diga-se de passagem, e a quebra do protocolo diplomático. É preciso reequalizar isso, porque não basta só a estratégia voltada aos Estados Unidos, é preciso sentar à mesa, conversar com todas as autoridades do mundo, para que espera-se de um chefe do executivo essa parcimônia, essa conclusão e essa capacidade de articular, sentar de uma forma diplomática, educada, sem imposição, de forma autoritária, como tem surgido e soado para todo mundo. É muito delicado e Donald Trump não gosta de se curvar, talvez por conta dessa particularidade de ser um empresário muito bem sucedido, de ter ali a ordem sempre dita por si só, como única e exclusiva, mas o mundo não se curva a isso e ele vai encontrar barreiras das quais já vem sofrendo algumas retaliações. Tanto é que não vai usar força militar, como ele bem disse, até porque seria uma coisa dantesca colocar os Estados Unidos contra a própria Europa. Isso seria de uma arbitrariedade assim e efeitos totalmente desastrosos.